Pessoal, começando esse vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja um inscrito, ou esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, esteja vendo um vídeo meu pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Professor Leonardo. Nesse canal nós tentamos ser uma comunidade de reflexão aqui no YouTube, então considere se inscrever, nós fazemos análises políticas de uma forma fria, de uma forma racional, e pelo menos buscamos fazer isso de uma forma fria, uma forma racional. Eu não falo impessoal, porque não tem como, já que as minhas análises elas são feitas baseadas na minha biografia, na minha bibliografia, nos meus conhecimentos prévios até chegar a esse assunto. Então não é uma análise imparcial, mas na verdade ela é uma análise fria e uma análise racional. Então considere se inscrever no canal, você que já é um inscrito, compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão, para essa nossa comunidade de reflexão. E deixe aqui também os seus comentários, eles são muito pertinentes para ajudar a minha e a nossa reflexão. E eu gostaria de fazer uma reflexão baseada no texto que eu li da Deutsche Welle. Esse foi um texto escrito pelo Philipp Lichterbeck, que aparentemente ele é um alemão que desde 2012 mora aqui no Brasil. E esse texto ele foi escrito na coluna Cartas do Rio, do Rio, no caso do Rio de Janeiro. E o título desse texto eu vou deixar lá no meu Twitter, @profleooficial, e o título desse texto é muito parecido com o título aqui desse vídeo: A destruição da razão como projeto. Então o Philip ele também percebeu que o objetivo do governo Bolsonaro é simplesmente destruir tudo. No caso aqui no canal, nós falamos que o objetivo de Bolsonaro é destruir as instituições republicanas. Destruir não fisicamente, mas destruir a credibilidade dessas instituições. Porque dessa forma, se as instituições elas estão sem credibilidade, o caminho para Bolsonaro ser eleito em 2022 fica muito mais fácil. Eu tenho uma playlist aqui que vai aparecer no final do vídeo, chama Entenda Bolsonaro. O primeiro vídeo dessa playlist, ele é o vídeo que eu falo sobre a destruição que é promovida por Bolsonaro. Caso você tenha mais interesse a respeito desse assunto, entre e veja esse vídeo porque ele vai esclarecer muitas coisas do que Bolsonaro faz. Só que o Philip ele tem um outro ponto de vista. Ele fala que o governo Bolsonaro ele quer destruir tudo, mas ele quer destruir a razão como projeto. Então o Bolsonaro ele instala no país, no nosso país, aqui no caso o Brasil, todo um sentimento de idiotice total, que é um governo comprometido com a estupidez e com a idiotice total. Olha só o que ele fala logo embaixo do título. Pode-se imaginar para onde se dirige um país que se comprometeu com a idiotice total. As consequências do desprezo ao conhecimento e ao senso comum serão fatais não só na Amazônia. É claro que ele pega a Amazônia como foco principal do texto dele, mas ele coloca outros elementos que são muito interessantes para nós fazermos uma reflexão a respeito desse assunto. E o Philip, ele é muito feliz. No primeiro parágrafo ele faz uma analogia, ele coloca o exemplo muito emblemático de matar os índios. E praticamente esse é o grande motivo que eu fiz, que eu decidi fazer esse vídeo, porque esse primeiro parágrafo é um parágrafo muito, mas muito emblemático a respeito desse texto do Philip. Porque no Brasil nós estamos matando muitos índios. Parece que Bolsonaro ele é muito permissível com a morte de índios. O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele parece que promove isso, é uma política da morte. E é interessante porque os brasileiros eles não se importam com a morte dos índios, né, nas florestas, nessa disputa de terra por garimpeiros, grileiros e grandes produtores do agronegócio. E isso é muito interessante, porque ao passo que o brasileiro ele não está preocupado com a morte dos índios, também é uma metáfora, é algo emblemático, porque o brasileiro também não está mais preocupado com a própria preservação, não só da Amazônia, mas da sua própria cultura. Porque os índios, eles têm um valor cultural muito presente para o nosso país, eles são importantíssimos para a nossa cultura. Basta lembrar que os índios já estavam aqui antes dos portugueses chegarem. Então os índios, eles têm um valor histórico, um valor cultural muito grande para o nosso país. E destruir os índios e matar os índios é um desprezo, é uma morte da nossa cultura. Basta lembrar como os índios eles são importantes e influentes para a nossa cultura. A peça musical, orquestral mais importante do nosso país é justamente justamente o Guarani, de Carlos Gomes. Essa é uma peça que rodou o mundo no seu tempo, ficou muito famosa na sua época e é uma peça muito bonita, é a peça que abre, né, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, salvo me engano, eu vou colocar o trecho aqui da obra do Guarani para que você possa ouvir. É uma peça belíssima, principalmente quando tocada no piano. E é inspirada também na obra O Guarani, o livro também muito famoso, muito bonito das aventuras, né, do caso de Ceci e Peri. Mas
o Brasil não está mais ligando para isso, não liga mais para suas raízes históricas, não liga mais para os índios, e esse processo de destruição cultural não tem a ver só com a Amazônia, porque o Felipe ele coloca pontos, que nós também já comentamos aqui anteriormente, que são pontos de destruição da cultura brasileira, e isso acaba levando, obviamente, para uma idiotice generalizada, uma burrice, uma estupidez generalizada. Por exemplo, ele começa falando sobre o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, condenado já por improbidade administrativa por ter falsificado mapas da várzea do Tietê quando ele era secretário do Meio Ambiente em São Paulo. Então ele é um condenado. E aí ele continua ocupando o cargo de ministro do Meio Ambiente. O Ricardo Salles, ele chamou assassinos de indígenas lá no Acre de cidadãos de bem. E é muito interessante, né? Porque os cidadãos de bem, eles são muito agressivos. Eu lembro quando eu fiz um vídeo aqui a respeito da agressão que o Glenn Greenwald sofreu do Augusto Nunes no programa Pânico. E muitas pessoas que se diziam cidadãos de bem concordaram com a agressão do Augusto Nunes com o Glenn Greenwald. Muitos cristãos, né? Cristãos que defendem a agressão, cidadãos de bem que querem bater em Glenn. Esse era o título do vídeo. Então pessoas muito violentas, é muito interessante como esse cidadão de bem acaba atuando. Mas existem outros episódios aqui no nosso país de nomeações de Bolsonaro, de pessoas que deveriam zelar por algo, zelar pela cultura, mas na verdade estão lá simplesmente para destruir a cultura. Como no caso o presidente da Funarte. O presidente da Funarte ele falou que os Beatles eles promoviam o comunismo e falou que o rock levava ao satanismo e também ao aborto, algo absurdo. A Damares Alves, ministra da mulher, da família, enfim, dos índios, né? Porque a FUNAI está com ela, salvo me engano, se não mudou ainda. Mas a ministra Damares Alves, ela acha que o melhor método contraceptivo é a abstinência para evitar gravidez na adolescência. E ela está correta, né? Se você não tem relações sexuais, você não engravida, você também não pega nenhum tipo de doença venérea. Porém, essa não pode ser uma política pública. Você não pode simplesmente falar para o jovem não fazer sexo. Isso não funciona. Mas, porque ele vai acabar fazendo, os hormônios estão à flor da pele. Mas essa é a política pública de Damares Alves. Falar que é promover abstinência para que o jovem não engravide, para que o jovem não pegue uma doença sexualmente contagiosa. E depois tem o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho que não é formado, não tem nem o 4º ano de grupo, saiu da escola quando tinha até a 4ª série. Ele é um lunático, tem ideias absurdamente malucas, conspiracionistas, fala da Terra plana e agora ele está na TV Escola. Exatamente, o Olavo de Carvalho está na TV Escola. Finalmente ele conseguiu a boquinha que ele tanto queria no governo Bolsonaro. Agora ele está na TV Escola. E nós não podemos nos esquecer da Fundação Palmares, do Sérgio Camargo, que ainda bem não conseguiu assumir, está embargado a posse dele como presidente da Fundação Palmares. A Fundação Palmares é uma fundação que ela deve zelar pelos negros, pela cultura, pelos direitos, pela história e principalmente pela consciência negra, podemos dizer assim. E quem Bolsonaro colocou para ser o presidente dessa fundação tão importante para os negros, é um negro racista, nas palavras do próprio irmão. Mas a comoção foi tão grande, a pressão foi tão grande, que instâncias superiores embargaram e impediram que o negro racista, nas palavras do próprio irmão, o Sérgio Camargo, assumisse a presidência da Fundação Palmares. Bolsonaro está tentando recorrer, mas até o momento ele não pode assumir como sendo presidente da Fundação Palmares. E todos esses casos levam a uma estupidez coletiva, não só na direita, a esquerda também parece que ela é afetada por essa estupidez. E o Brasil inteiro ela é afetado porque nós vivemos em um local, em um sistema, podemos dizer assim. E as coisas, elas acabam influenciando. Mesmo que você não seja da direita, mesmo que você não goste de Bolsonaro, a estupidez promovida por Bolsonaro, o descalabro, a quebra dos ritos, a quebra das liturgias dos cargos, acabam também afetando todos nós. Acaba afetando a direita, principalmente, mas também acaba afetando a esquerda. Basta ver nos meus vídeos da semana passada, comentando sobre as pesquisas de aprovação do Bolsonaro, comentando sobre a pesquisa da revista Veja, falando sobre as intenções de voto. Muitas pessoas questionando os resultados da pesquisa, muitas pessoas falando que aquelas pesquisas eram pesquisas mentirosas, pessoas da esquerda, negando os números, negando os fatos. Eu no meu próprio vídeo de ontem falando sobre Ciro Gomes, muitas pessoas falando que a sua análise está errada porque Ciro Gomes vai crescer, tal. Mas os fatos estão ali, os fatos, os dados, os números, a análise, está tudo feito ali, mas as pessoas elas querem negar. E o problema é que elas não estão negando contra-argumentando.
O problema é que elas negam simplesmente por não querer acreditar nos números, não querer acreditar nos fatos. Você pode falar do seguinte, não, Ciro Gomes tem chance. Tô pegando o exemplo do meu vídeo ontem. Olha, Ciro Gomes tem chance de vencer 2020 por conta desse fator que esses e esses indicadores estão apresentando. Mas não é essa a discussão. É simplesmente uma negação pela negação. E isso é esse obscurantismo que paira por conta de Bolsonaro. O próprio presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ele deu uma declaração que é uma declaração que ele não poderia ter dado, agredindo, falando mal dos eleitores de Bolsonaro. Ele, na condição de presidente da OAB, jamais poderia ter feito isso, porque ele tem um cargo a zelar. Ele não está lá como Felipe Santa Cruz. Quando ele ocupa o cargo de presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, a pessoa Felipe Santa Cruz, se confunde com o cargo presidente da OAB. Então ele precisa zelar por uma postura. Só que como o governo Bolsonaro não zela pelas liturgias dos cargos, eles não têm um apreço pelas instituições republicanas e principalmente pelos cargos, eles acabam passando por cima, destruindo, pessoalizando os cargos que deveriam ser de certo modo, impessoais, isso acaba afetando todos nós e acaba afetando o presidente da OAB, que acaba tendo um comportamento semelhante ao comportamento dos ministros de Bolsonaro. Então perceba que esse estado de imbecilização coletiva, idiotice coletiva, ele acaba afetando todos nós. E é por isso que Bolsonaro é tão perigoso, porque ele acaba destruindo as instituições republicanas, as reputações, a credibilidade das instituições republicanas, mas ele também acaba afetando a razão. Ele acaba destruindo a razão. E esse é também um dos projetos de Bolsonaro. E acaba afetando todos nós. Porque olha só que interessante. Bolsonaro atacou tanto a Folha de São Paulo, atacou tanto a imprensa, ameaçando que iria tirar a Folha de São Paulo das licitações, fazendo boicote, falando que não vai assinar, que não gosta da Folha de São Paulo, que quando saiu a pesquisa de aprovação de Bolsonaro mostrando que ele mantém os 30%, desde abril ele mantém os 30%. Várias pesquisas de aprovação mostram que o Bolsonaro mantém os 30%. Algumas pessoas aqui no canal vieram dizer o seguinte, olha, a Folha de São Paulo ela está dando essa aprovação de Bolsonaro porque ela está com medo de ter algum tipo de boicote, algum tipo de censura por conta dos atuais movimentos, inclinações e falas do presidente Bolsonaro. Então a imprensa está com medo de Bolsonaro e por isso que ela quer bajular, ela quer ser cordial com o presidente. Olha só o nível de destruição da razão que Bolsonaro promove. Então por isso que Bolsonaro ele é muito perigoso e esse governo ele é um governo perigoso porque ele ataca as pessoas, ele ataca a razão, ele ataca o conhecimento, pairando sobre nós, colocando o Brasil sob no caso, embaixo de uma nuvem de estupidez e uma nuvem de idiotice. Mas qual que é o seu comentário a respeito desse assunto? Gostaria muito de saber a sua opinião e compartilhe esse vídeo. Mais pessoas precisam saber essa reflexão, mais pessoas precisam ter também essa percepção para ficarem atentas, para acordarem, porque é só compartilhando conhecimento que nós vamos conseguir vencer essa onda, esse projeto de idiotização da população brasileira.